Quero saudar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, dizer da alegria de mais uma manhã de sábado que nós estamos aqui para fazer mais uma live desta feita. Nós estamos terminando o livro de Profeta Menores. Eu ontem passei para vocês a correção da última unidade. Passei também para vocês um resumo. Se vocês observar, espero que vocês tenham lido, porque eu preparei. Foi uma junção do que estava aqui no livro, aqui, mais um resumo. Eu peguei a parte pronta do livro, colocamos nele aqui o conteúdo, ou seja, o resumo de cada um dos livros, o que Deus colocou para cada um desses 12 profetas, qual que era a base da mensagem deles, qual que era aquilo que Deus, usando por intermédio da boca desses profetas, Deus queria salientar, Deus queria mostrar à nação de Israel onde estavam os seus erros, onde estava o seu pecado, certo? Mostrando isso daí. Desta feita, nós vamos agora para os chamados profeta pós-cativeiro babilônio. Ou seja, dentre esses profetas aqui, nós temos 3 que foram profetas, que foram levantados por Deus após os 70 anos de cativeiro na Babilônia. São eles o profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias, certo? E a gente de cara já começa falando sobre o profeta Ageu. O profeta Ageu foi um profeta levantado por Deus e ele é contemporâneo e ao mesmo tempo trabalhava junto, vieram na mesma época. Quando Ciro lançou o edito para que fosse reconstruído o templo de Jerusalém, e entre as pessoas que vieram lá da Babilônia, ou seja, veio Zorobabel como governador da terra de Israel, Jerusalém, como sumo sacerdote, líder supremo espiritual, veio o sumo sacerdote Josué e 2 profetas. Nós podemos falar que era o profeta Ageu e o profeta Zacarias. O profeta Ageu é como se eu desse uma explicação assim, ele trabalhou mais diretamente ligado com Josué, ligado com o sumo sacerdote, ligado com as mais altas autoridades de Israel. Enquanto que o profeta Zacarias trabalhava mais no meio do povão, no meio do povo ali, com as suas profecias e o seu trabalho. Então, quando ele veio, o grande legado que se dá ao livro do profeta Ageu, qual que é? Ele vai falar sobre as prioridades espirituais. Ou seja, Deus já sabia o que ia acontecer com esse povo. Deus já sabia, por exemplo, o que ia acontecer com esse povo quando fosse para a terra, certo? E é sabido que esse povo, por exemplo, os 50 mil que foram para a terra de Israel, segundo o livro do profeta Ageu, livro esse, irmãos, que na realidade ele tem 2 capítulos. O primeiro capítulo, ele tem 15 versículos, e o segundo capítulo tem 20 versículos. Então é um livro de 35 capítulos, 35 versículos dividido em 2 capítulos. É isso que está falando, né? E esse livro ele é dirigido todo ao povo de Israel. O que ele chama? O que trata esse livro do profeta Ageu? Ele fala primeiro a conclamação à construção do templo. Ele vai falar sobre a conclamação à coragem ao Senhor, a conclamação a uma consciência pura e a confiança no futuro. Ou seja, o profeta Ageu ele foi levantado para trabalhar, se a gente pode dizer assim, para levar uma palavra de sabedoria, levar uma palavra de exortação, mostrar ao povo que quando a gente primeiro
trabalha e faz as coisas de Deus, trabalha com as coisas do Senhor, ou seja, como diz lá no Novo Testamento, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Ele começa mostrando, no seu primeiro versículo aqui, ele fala, ó, no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Para quem que veio essa palavra? Ainda fala, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, ou seja, então Deus usando por intermédio da boca do profeta Ageu, vai dar uma exortação a quem? A Zorobabel e ao sumo sacerdote, porque era o líder da nação que estava lá em Israel. Aí ele diz assim, ó, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em a casa do Senhor deve ser edificada. Então o livro do profeta Ageu, ele vai tratar, Deus vai tratar com o povo por intermédio do profeta Ageu, lembrando que o objetivo específico desse povo, aqui, não foi ir para o Jerusalém, para cada um das suas famílias construir as suas casas, talvez construir suas empresas, talvez organizar outras coisas. Eles foram para lá para construir e organizar o templo do Senhor. Esse é o aqui. E quem está falando isso aqui não sou eu. Quem fala isso daqui, deixa eu só achar para vocês aqui. Quem vai falar é lá em Esdras. O que diz lá em Esdras? Ele fala assim, ó, o Ciro fala assim, ó, no ano em que o rei Ciro assumiu, ele vai falar, ele passou pregão por toda a Pérsia. E ele diz, Deus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir ou edificar uma casa para ele em Jerusalém de Judá. Então, quando ele fez isso daqui, toda a prioridade desse povo aqui era ir para Jerusalém e construir o templo. Quando esse povo chegou lá, encontrou alguns artifícios, um subterfúgio, encontrou algumas negativas lá, e eles colocaram na cabeça, por intermédio dos samaritanos, que foram falar algumas coisas na cabeça deles, eles encontrou uma série de situações negativas, eles só construíram os alicerces do templo, e passaram 15 anos sem reconstruir o templo. Depois de 15 anos, Deus levanta o profeta Ageu. Levanta o profeta Ageu, e o profeta Ageu, o Senhor Deus vai mostrar para eles que eles deixaram de cumprir a ordem do Senhor para buscar outras coisas. Por isso que ele cobra aqui, ó. Assim fala o Senhor do deserto. Esse povo diz, ou seja, aquele povo que foi levado da Babilônia para construir o templo. Eles falam assim, ó, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles estavam redondamente enganados. O tempo foi aquele quando Ciro levantou Zorobabel, levantou Josué, o sumo sacerdote Josué, o profeta Zacarias, o profeta Ageu, e eles foram para lá. Eles iam tudo bem reconstruído até, mas depois parou. Ou seja, o objetivo que eles tinham, ele vai tratar nesse livro aqui, é lindo esse livro do profeta Ageu aqui. Eu aconselho vocês aqui, ao acabar de ouvir, ler esses 2 capítulos, ele vai mostrar que os objetivos não podem ser construídos pela metade. Ou seja, não pode tirar o foco daquilo. E qual que é o foco aqui? O foco é as coisas do Senhor. É diferente daquela época, irmãos? Não. Nós estamos em pandemia? Estamos. Naquela época era um tipo de pandemia, essa dificuldade que eles tinham aqui. Estavam voltando num cativeiro de 70 anos. Mas o nosso foco ainda continua sendo Jesus. O nosso foco ainda continua sendo a palavra de Deus, anunciar o evangelho. Então ainda não é tempo. Está perguntando se é tempo de edificar a casa do Senhor. É tempo de edificar a casa do Senhor, sim, irmão. Edifica a casa do Senhor, que o Senhor edifica a sua. É isso que eles não entendiam aqui. Aí o Senhor vai falar aquilo que acontece nos dia a dia de nós aqui.
Porque a gente acha, deixa de cumprir as coisas do Senhor, deixa de servir ao Senhor e passamos a trabalhar em causa própria. Aí o que acontece em causa própria? A gente trabalha e não vê o fruto do trabalho. A gente come e parece que não alimentou. Vai na despensa e parece que não tem comida. Vai na talha, parece que não tem água. E vai no guarda-roupa, mesmo que tem roupa, a gente não se satisfaz com o que tem. Insaciabilidade é isso daí. E o profeta Ageu vai tratar disso daqui. Ele vai mostrar que o próprio Senhor Deus está interferindo naquele povo. Aí vai falar assim, ó. Veio, pois, a palavra do Senhor. Veio, pois, a palavra do Senhor. Por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa... Ou seja, acaso é tempo de vocês habitar nas casas de vocês arrumadinha, bonitinha, enquanto que essa casa, que é o templo do Senhor, onde habita o Senhor, aonde cuida o Senhor, permanece em ruínas. Ou seja, primeiro buscou os interesses próprios e nem sequer deram bola para os interesses de Deus. Ele vai falar: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito, ou seja, está trabalhando muito, e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Aqui diz num saquitel furado. Certo? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz ao Senhor. E ele vai colocar depois aqui, olha a repreensão de Deus aqui. Ele vai falar agora: esperaste o muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco que vocês economizou, eu, o Senhor, dissipei. Em outras palavras, outro texto fala assim, ó: e o pouco que vocês guardaram, ou que vocês guardaram, eu, o Senhor, soprei. Ou seja, então é o seguinte: deixar de servir ao Senhor, essa é a lição desse livro aqui. Deixar de cumprir os objetivos do Senhor, deixar de servir ao Senhor, achar que você está guardando, está trabalhando para você. Até a economia que você faz, não é o diabo que sopra. A Bíblia aqui está falando que o próprio Senhor soprou. Aí o Senhor vai fazer uma conclamação a esse povo aqui e vai pedir ele para reconstruir o templo. O povo vai ouvir ao Senhor e em 5 meses eles vão reconstruir o templo. Então o livro do profeta Ageu é livro de exortação, é livro que ensina a buscar primeiro o reino de Deus, é livro que nos exorta a pensar o porquê que as coisas não vão bem com a gente, o porquê que não conseguimos ajuntar, o porquê que nós não nos fartamos com a comida, com a bebida, com a água e com a roupa. Isso chama saciabilidade ou insaciabilidade, certo? E essas coisas acontecem muitas das vezes porque nas nossas prioridades o Senhor é a última das nossas prioridades. Mas a Bíblia fala, irmãos, não é só no texto que fala buscai primeiro o reino de Deus. O Senhor não gosta de nada em segundo plano. O primeiro mandamento fala amar a Deus sobre todas as coisas, certo? De todo o seu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de toda a tua vida. Ou seja, então, o Senhor não gosta de ser segundo em nada. Está mostrado aqui no livro do profeta Ageu, certo? Depois do livro do profeta Ageu, irmão, nós temos o livro do profeta Zacarias. O profeta Zacarias também, ele é o profeta que vai mostrar o mesmo trabalho do profeta Ageu. A diferença que o profeta Zacarias, ele também veio junto com o sumo sacerdote Josué, ele veio junto com o governador Zorobabel, e ele era contemporâneo do profeta Ageu. O pensamento principal desse homem de Deus, ele trabalhava, assim como o profeta Ageu trabalhava diretamente com os príncipes, com os reis, exortando ele, o profeta Zacarias,
e ele trabalhava com o povão, alimentando a esperança do povão, né? Ele fala, a missão de Zacarias era o que a missão de Zacarias, irmão? Era encorajar o povo de Judá para que reconstruísse o templo e também retomasse sua missão espiritual em meio aos povos pagãos. Este homem de Deus procurou apresentar à nação de Judá os resultados positivos que viriam a ela se caminhasse com fé e permanecesse de olhos fitos na promessa de Yahvé. O futuro seria uma prazerosa experiência, à medida que resolvesse caminhar na orientação do Senhor, pois dessa forma Jerusalém se tornaria o centro da adoração mundial. A mensagem de porta-voz do Altíssimo referiu-se a dois momentos específicos da nação, ao tempo presente e ao tempo futuro, né? Para o presente, ele vai mostrar as visões que foram dadas, né? E ele vai mostrar que no tempo futuro, o tempo vindouro, né? E nesse tempo vindouro, também o Senhor tinha projeto e propostas, tanto para a nação de Israel, como para toda a nação, a posição do mundo. Então, o livro do profeta Zacarias, ele fala o seguinte, dentre todos os profetas, o profeta Zacarias também, ele tem uma ordem que eu quero discutir com vocês aqui, porque a ordem do trabalho em que ele vai trazer por intermédio da reconstrução de Israel, ele já está mostrado no livro do profeta Ageu e o trabalho que ele tem aqui. Mas, segundo a palavra de Deus, os teólogos falam o seguinte, Zacarias predisse mais sobre o Messias do que todos os outros profetas, exceto Isaías. Profecias referentes à primeira vinda do Messias inclui. Então, por exemplo, lá em Zacarias 3:8, Zacarias 3:8, ele fala assim, ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque os homens são de presságio. Eis que farei vir meu servo. O renovo, ou seja, fazer vir o meu servo, o renovo. Então ele está mostrando aqui, depois vamos lá, novamente, nesse mesmo livro aqui, certo? Lá, capítulo 9, versículo 9. No capítulo 9, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei, justo e salvador, humilde e montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Nós conhecemos quando Jesus entrou, entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e veio montado num jumentinho, né? Depois outro linda também que mostra aqui, né? Zacarias 11:11. Zacarias 11:11, ele fala assim, foi, pois, anulado aquele dia, e os pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Está mostrando aqui, né? Jesus, ele veio para os seus e os seus não o aceitaram. O profeta João Batista, ele pede pede aos seus discípulos para ir lá e vai perguntar se Jesus Cristo era ele mesmo ou tinha que aguardar outro. Aí Jesus fala assim, fala para João o seguinte, que os coxos andam, os mudos falam, os surdos escutam, os demônios são expulsos e o evangelho está sendo pregado. Certo? Então ele mostra esse pensamento aqui do profeta, né? E ele também fala de profecias a serem cumpridas em sua segunda vinda. Ou seja, ele também profetizou não muita coisa a respeito da primeira vinda de Cristo, como também ele profetiza aqui a segunda vinda de Cristo também, né? Ou seja, o povo está chegando para Jerusalém. Eu entendo o profeta Zacarias como um profeta que, além de trabalhar a motivação do povo, enquanto o profeta Ageu trabalhava a motivação do povo a reconstruir o templo, o profeta Zacarias trabalhava o lado espiritual do povo. Por quê? Porque esse povo estava no meio de povos pagãos, no meio de pessoas que ainda tinham voltado a habitar nessa terra de Israel, terra de Jerusalém, próxima a Samaria, durante 70 anos que os donos estiveram ausentes. Quem são os donos?
Os israelitas que foram levados cativo. E agora aqui, esses costumes poderiam influenciar esse povo de Deus que estava chegando lá. Então o profeta Zacarias vai trabalhar com a linha espiritual desse povo. Levando que esse povo passou por uma correção muito profunda. Qual era a correção deles? A prostituição espiritual, certo? Deixando de cumprir a aliança de adorar somente a Deus, somente servir a Deus e ouvir todos os preceitos de Deus, né? Então o profeta Zacarias aqui vai trabalhar esse lado deles, né? Mostrando isso daqui para eles. Quando a gente fala na segunda vinda, lá em Zacarias 6,12, irmãos, é interessante, muito pouca gente prega sobre o profeta Zacarias. E o profeta Zacarias, eu não sei por que entre os profetas menores ele não é. Para mim ele é um profeta messiânico, sim. Para mim ele é um profeta messiânico, sim. Assim como o profeta Isaías. Lá em Zacarias 6,12, ele fala assim, ó, Zacarias 6,12, ele fala, e diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Quando a gente vai lá no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus disse, ninguém entendia, que ele falava, eu destruí o templo e reedificarei em 3 dias. Aqui está mostrando aquilo que o profeta Malaquias prediz. Depois, irmão, nós temos outro, lá em Zacarias, no capítulo 14, Zacarias 14, ele fala assim, ó, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Eis que vem o dia do Senhor, em que os seus despojos se repartirão no meio de ti. Mostra aqui Jesus Cristo, né? Profeta também, ele está profetizando aqui na segunda vinda de Jesus Cristo. Ele está mostrando. Esse texto aqui, para poder entender ele inteiro, teria que ler ele do 14, versículo 1 ao 21. Ele fala, naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade dela para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. Ou seja, aqui ele está previndo já a segunda vinda de Cristo e o reinado de Cristo na terra, irmãos. O reinado de Cristo na terra. Então, irmãos, tenho o prazer de estudar esse livro aqui. Eu já passei o resumo dele aí com as falas principais. E por último, irmão, nós vamos trabalhar com o livro do profeta Malaquias. O profeta Malaquias é o último profeta que tem aqui na Bíblia aqui, profeta pós-cativeiro. Ele atuou em Israel, Jerusalém, Judá, 100 anos depois do retorno do cativeiro, certo? O que eu posso explicar 100 anos, irmãos? 100 anos, 99% daquela geração que passou como escravo, até mais do que isso, aquele povo que experimentou a correção, experimentou novamente a volta do Senhor, a volta em que o Senhor trouxe todos de volta, passou por essas experiências, as pessoas já não existiam mais. Dá a entender aqui que as pessoas voltaram a se enveredar no meio daquelas mulheres pagãs, no meio daqueles homens pagãos, homens casando com aquelas mulheres pagãs. As pessoas perderam, essa é a verdade, as pessoas perderam a ética especial, perderam os valores sociais. Então Deus vai levantar esse profeta aqui, o profeta Malaquias, para fazer o resgate dos valores éticos, certo? Qual que era o problema lá em Israel nessa época aqui? Crise da ética, crise no culto, crise no trabalho, crise na família. Então o problema do culto, o problema do trabalho estava entre culto, trabalho e família, o seu relacionamento, né? Ou seja, no que está tratando aqui? A importância de praticar corretamente o culto ao Senhor, certo? O cuidado da família, né? E a gente entende aqui o que é ética. São valores que direcionam a conduta moral de cada pessoa. Não
tem como, irmão, desvencilhar. Eu costumo falar muito isso nas minhas lives, nas minhas pregações, no meu testemunho de vida também. Irmãos, eu não tenho como pregar, não tem como desvencilhar a ética da igreja, da ética de casa, da ética do trabalho. Ah, peraí, agora eu tô indo na igreja, eu sou o irmão Dalton aqui na igreja, eu sou crente aqui, eu tenho que mostrar para ninguém ver quem eu sou. Ah, mas agora eu cheguei em casa, eu agora aqui eu sou em casa, tem nada a ver com a igreja, ninguém me vê, eu cuido da minha família. Lá no trabalho eu vivo conforme meus colegas de trabalho. Não, irmãos. Não, irmãos. Então, ou seja, o profeta Malaquias aqui, ele veio resgatar. Quando vocês vão, ó, o princípio do texto ele já começa assim, ó. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. O Senhor fala assim, ó, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó? Ou seja, por intermédio de Jacó toda a nação de Israel, então eu amei vocês. Porém, aborrecia Esaú e fiz dos seus montes uma assolação. E dei sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Meu Deus do céu, ainda bem que ele está irado com Edom, ainda para sempre. Ainda bem que ele não está irado com o povo brasileiro. Ainda bem. Por quê? Nós estudamos lá na profecia do profeta Obadias. O profeta Obadias mostrou, com Deus não se brinca. Esse povo aqui, ele maltratou o povo de Deus. Esse povo aqui humilhou o povo de Deus. Esse povo aqui fez sofrer o povo de Deus. Mas acima de fazer sofrer o povo de Deus, eles eram irmãos. E esse povo aqui, na realidade, achou que estava desagradando, humilhando o povo de Deus. Não, esse povo aqui estava desagradando a Deus. Os edomitas, descendentes de Esaú, estavam desagradando a Deus. Então, irmão, cuidado para não estar desagradando a Deus por outro intermédio. Agora, a queixa de Deus contra eles, certo? Olha o que o Senhor diz aqui, ó. Qual que é o problema de Israel aqui? Problema no culto. Oferecendo no altar pão imundo e ainda pergunteis, em que te havemos profanado? Quando trazeis animais cegos para sacrifício, e não é isso mal? E quando trazeis o coxo enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-te ao governador, acaso terá ele agradado em ti, se for favorável? O que Deus está falando aqui? Reclamação dos valores éticos ao culto. Irmãos, cuidado para você não aborrecer a Deus. O livro do profeta Malaquias aqui, Deus está tentando, antes de tomar uma decisão contra esse povo aqui, fazer o resgate dos valores éticos. Olha, você vai dar oferenda para o Senhor, por favor. Ele está falando que as oferendas aqui, se você tem a possibilidade de ir lá, num local onde está cheinho de ovelhas, não pede a ovelha econômica não pede a mais barata não. Separa a mais bonita de todas para dar para o Senhor. Ah, mas eu queria dar para o Senhor é um cabrito. Separa o cabrito mais bonito, mais lindo, mais maravilhoso que tem e dá para o Senhor. Ah, mas eu queria dar uma vaca para o Senhor. E daí? Cada um dá que ele tem. O pastor tem lá um agricultor só tem vaca e vai dar uma vaca para o Senhor. Eu quero vender essa vaca e vou oferecer o dinheiro dela para o Senhor. Ah, pega aquela mais barata lá, aquela manca lá. Não, irmão, não faz isso não. Claro que hoje você não vai levar uma vaca e pôr lá dentro da igreja, não. Ah, mas eu sou agricultor. Separa a melhor vaca, o melhor boi que você tem, o mais gordo, o mais bonito, aquilo que todo mundo quer. Vende ele e entrega para o Senhor. Entrega o que você tem de melhor para o Senhor. Vocês presenciaram perante a Bíblia, vocês conhecem a história de Abel e de Caim. Observa a oferenda de ambos e vê o que Deus fez. Irmão, não tenta oferendar aquilo para o Senhor que não é digno do Senhor. O Senhor é digno de toda honra e toda glória. O Senhor é digno de tudo que se tem de melhor. Se você tiver que fazer para o Senhor, você faça o melhor. Ah, mas eu estou pregando, então faça a melhor pregação. Ah, eu estou estudando. Então, irmão, você está estudando? Posso ser sincero com vocês?
Vocês estão dando o melhor da capacidade de aprendizado de vocês para o Senhor? Quem está falando não sou eu, é a Bíblia. Ó lá, ó. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em quem te havemos profanado. Ainda são cara de pau. Porque está perguntando em que te profanamos, Senhor? Quando trazeis animais cegos para sacrifício, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ele está falando. Então, irmãos, para levar para o Senhor, a gente leva o melhor. Agora, ele está falando de oferendas, das oferendas do Senhor. Eu transformo isso nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. E está falando o sacerdote, ele vai falar, ó, além disso daí, ele está falando de infidelidade conjugal. Ele está falando de coisas que a gente não sabe entregar para o Senhor de maneira nenhuma. E ele vai falar de dízimo. Ele fala aqui em dízimo. E aí, o próprio profeta, Deus usando da boca do profeta, ele próprio pergunta e simula que é o povo. É assim que ele fala assim, ó. Poderá o homem roubar a Deus? Aí depois ele faz a pergunta. É como se a nação de Israel estivesse fazendo a pergunta. Está aqui na Bíblia. Em que te roubamos? É assim que está falando aqui. Aí, ele fala aqui, ó. Em que te roubamos? A nação de Israel está perguntando. Ele fala assim, ó. O Senhor Deus responde na lata para ele. Nos dízimos e nas ofertas. Por isso, com maldição, sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Então, irmãos, Deus está tratando no livro do profeta Malaquias de resgate, de valores. Nós temos passado muito por isso, irmãos. Será que nós damos o nosso melhor para a esposa? Será que damos o melhor para os filhos? Será que damos o melhor para o nosso pastor? Será que damos o melhor para os nossos irmãos? Será que eu, como professor, estou dando o melhor para vocês? Eu peço misericórdia ao Senhor se eu não estiver fazendo isso. Eu peço que o Senhor me oriente para mim estar melhor para vocês. Agora a pergunta é para vocês também. Vocês têm dado o melhor de vocês para o vosso professor? Para vocês mesmos? Para o Senhor como aluno? Eu tenho falado para vocês que nessa pandemia nós estamos precisando de alguns alunos. Eu queria que vocês conversem com seus esposos, com seus filhos, com os irmãos que vocês encontrar. Vamos trazer alguns alunos para o curso de teologia. O curso precisa se manter vivo. Aprendizado. Então, irmãos, ele mostra esses resgates aqui, resgates sociais, resgates. Outra coisa seríssima naquela época lá, casamentos mistos. Ele fala dos casamentos mistos.